Muito bem, vamos começando aqui a solução para a primeira lista de exercícios de revisão. Esse curso é o curso de Economia 1 e, na verdade, aqui é o primeiro semestre de 2011, embora os exercícios tenham sido produzidos em 2008. A primeira pergunta. Todas as afirmativas abaixo são exemplos de análises econômicas positivas, em contraposição a análises normativas, exceto, então nós temos que procurar as que sejam análises normativas. Gente, análises econômicas positivas são enunciados de fatos, sejam eles verdadeiros ou não. Análises normativas são recomendações, interpretações com vistas à elaboração de alguma intervenção, tá? Sugestão de alguma intervenção. Então vamos ver a primeira. Custos adicionais de produção afetam negativamente a oferta de bens e serviços. Isso é verdade, é um fato. Então é uma análise positiva. Não é a nossa resposta. Segunda, se o governo federal oferecer um auxílio moradia para facilitar o aluguel de imóveis residenciais pela população de baixa renda, a demanda por imóveis vai se expandir. Mais uma vez, esse é um fato. Se ele é verdadeiro ou não, é outra história, mas aqui temos uma análise positiva. A terceira, os estados deveriam estabelecer seus próprios salários mínimos. Aqui nesse deveriam, ele está deixando claro que é uma recomendação, portanto aqui é uma análise normativa. Só para completar, na quarta afirmativa, se os agentes esperam níveis de preços mais altos no futuro próximo, tanto a curva de demanda como a curva de oferta serão deslocadas. Aqui, mais uma vez, o fato pode ser questionado, mas trata-se do enunciado de um fato, portanto, análise positiva. A única que não se encaixa é a letra C. Questão 2. Cada um dos conceitos abaixo pode ser expresso e analisado com base nas fronteiras de possibilidade de produção. Vamos só lembrar que as fronteiras de possibilidade de produção são aquele diagrama que a gente tem, pressupondo ou supondo simplificadamente que os países produzem apenas dois tipos de bens, bens de consumo, bens de capital, né? Era um dos exemplos que a gente usou. Pois bem, vamos ver o que a gente consegue e não consegue registrar aqui. A primeira possibilidade é a eficiência na alocação de recursos. Ora, a eficiência de alocação de recursos, sempre que a gente está aquém desses limites da fronteira de possibilidade de produção, a gente está registrando um ponto de desemprego, portanto, ineficiência. Quando a gente caminha na direção da fronteira de possibilidade de produção, a gente está ampliando a eficiência. Então, esse, de fato, é um conceito que pode ser representado na FPP. A segunda, a lei da demanda. Opa, peraí, a lei da demanda é preços e quantidades. Isso aqui não tem nada a ver com fronteira de possibilidade de produção. Então, é essa a resposta. Só para completar, os custos de oportunidade crescentes. Ora, quando a gente vai andando sobre a fronteira de possibilidade de produção, vai tentando a especialização na produção de um dos bens, a gente tem que fazer enormes sacrifícios na produção do outro bem e a gente tem acréscimos cada vez menores na produção do único bem. Então, a curvatura dessa fronteira de possibilidade de produção registra os custos de oportunidades crescentes. Por fim, vantagens comparativas. Bom, a gente pode lembrar daquele exemplo que a gente estava falando sobre Colômbia e Islândia. Num dos casos é muito mais fácil produzir café, e aí a gente vê que a Colômbia aqui tem que sacrificar pouco a produção de computadores para ampliar a sua produção de café. Esses formatos assimétricos da fronteira de possibilidade de produção podem indicar vantagens comparativas na produção deste ou daquele bem. Portanto, a resposta é a letra B, que a lei da demanda não pode ser registrada nesse diagrama. Vamos para o próximo. A questão 3. O segmento da ciência econômica que examina o funcionamento de indústrias ou setores individuais e o comportamento de cada unidade tomadora de decisão, consumidores, empresas, agências reguladoras, Bom, aqui a gente vai reconhecer aqui que o conceito-chave que está sendo falado é o comportamento individual de tomadores de decisão. Isso é o que caracteriza principalmente a microeconomia. Então, a resposta é a letra D. Vamos para a questão 4. Em qual das questões abaixo o conceito de custo de oportunidades crescentes pode ser mais facilmente empregado? Então, a gente vai descrever primeiro o que são esses custos de oportunidade crescente. Quando a gente tenta a especialização, ou seja, alocar mais e mais recursos apenas na produção de um bem,
chega um ponto em que a gente tem sacrifícios excessivos nos setores alternativos e ganhos cada vez menores na expansão daquele setor desejado. Então é como se a gente estivesse empregando neurocirurgiões para trabalho de jardinagem. A gente já está tirando dali de dentro do hospital, por exemplo, pessoas que poderiam ser empregadas relativamente produtivas dentro da área de jardinagem. Mas na hora que a gente tira recursos muito específicos daquele outro setor, a gente acaba tendo sacrifícios grandes dentro do hospital, sem que o número de jardins empregados seria grande demais. Pois bem, a primeira alternativa: é mais fácil elevar sua nota em um determinado curso de 65 para 70 do que de 90 para 95. Essa afirmativa é uma boa candidata para ser exemplo de curso de oportunidade crescente. Por quê? Ora, porque quando você está estudando e seu objetivo é elevar seu desempenho de 65 para 70, às vezes até uma meia hora a mais de estudo, uma realização de alguns poucos exercícios a mais pode ter esse efeito. Já de 90 para 95, a gente já está falando de alunos que se dedicam muito para uma determinada disciplina. E aí, de elevar seu desempenho de 90 para 95 pode ser comprometer talvez a 9ª ou a 10ª hora de dedicação no seu dia. Portanto, ele já está especializado, digamos assim, em usar a maior parte do seu tempo para estudar. E aí o custo da 9ª ou da 10ª hora é relativamente mais alto, no sentido de que ele tem que abrir mão ainda mais de coisas importantes. Então, esse é provavelmente a resposta. Mas vamos certificar-nos olhando as outras. A questão B. Pilotos ficam mais habilidosos com a prática no passar dos anos. Ora, isso é verdade, mas isso daqui tem um sentido oposto do custo de oportunidade crescente. Aqui a gente observa que fica relativamente mais fácil conduzir bem um veículo ou um avião para pilotos mais experientes. A ideia vai oposta ao sentido de oportunidades, custos de oportunidades crescentes. Na letra C, o preço de equipamentos de alta tecnologia costumam ser relativamente alto no momento em que são introduzidos no mercado. Ora, esse fato se deve mais à enorme dificuldade que se tem para gerar um primeiro protótipo de qualquer produto novo do que, de fato, de uma super especialização na produção de algum bem. Aqui a questão tem muito mais a ver com a escala que está sendo empregada para a preparação dos bens do que com uma especialização excessiva que teria custos de oportunidades crescentes. Então, também não é essa a questão. E a letra D, o custo de se obter uma educação superior é precisamente o quanto o aluno paga em matrículas, taxas, mensalidades e livros. Ora, aqui é uma descrição equivocada do que seriam custos de oportunidades. Custos de oportunidades diria que o custo dessa educação superior, na verdade, é maior do que apenas o que foi pago. Inclui também o tempo que foi gasto e o sacrifício de outras alternativas que poderiam ser valiosas do ponto de vista do estudante. Então, a resposta para a questão 4 é a letra A. Vamos para a questão 5. Suponha que uma das refinarias de petróleo do Iraque tenha sido destruída nos momentos que antecederam a invasão americana e que a economia trabalhasse em pleno emprego dos fatores até aquele momento. No diagrama das fronteiras de possibilidade de produção, a destruição da refinaria seria representada como? Ora, vamos usar aqui um gráfico rapidamente, só para registrar isso. A gente tem aqui uma fronteira de possibilidade de produção anterior ao bombardeio, digamos aqui, dessa refinaria. Quando essa refinaria é perdida, seja petróleo, seja alimento ou qualquer outro produto, essa economia perdeu uma parte dos seus recursos. Ela vai ter que reinvestir pessoas, recursos financeiros, para recuperar sua capacidade produtiva. Então, a gente vê um deslocamento da fronteira de possibilidade de produção para baixo. É o efeito contrário ao que teríamos, por exemplo, com o crescimento da população. Na medida que a população de um país cresce, a tendência é que a sua fronteira de possibilidade de produção se desloque para a direita. Muito bem. Então, vamos para a questão 6 agora. Num gráfico da FPP, se a taxa de desemprego brasileira caiu de 11% para 9,8%, a mudança na economia será representada por A. Um deslocamento em sentido oposto ao da FPP em direção à origem do gráfico. B. Deslocamento em direção à FPP.
C, deslocamento ao longo da FPP. E D, o ponto em que a economia se encontra na FPP não será alterado com mudança. Vamos registrar mais uma vez ela aqui e lembrar que se há desemprego, nós estamos aquém da fronteira de possibilidade de produção. Então, vamos marcar aqui um ponto. O exemplo aqui diz que a taxa de desemprego cai de 11 para 9,8. Com isso, a gente está empregando mais recursos que, de outra forma, estariam ociosos. Então, a gente está indo em direção a um nível de eficiência superior. Então, um deslocamento em direção à FPP. Questão 7. Durante todos os seus anos de faculdade, você praticamente sobreviveu comendo apenas aqueles macarrões instantâneos, Nissin miojo ou algo parecido. Agora, graduado, teu salário mensal é de R$ 3.500 e você espera nunca mais ter que olhar para um prato daqueles. Você considera aquele um bem normal, bem complementar, bem de luxo ou bem inferior. Ora, gente, aqui, na medida que sua renda aumenta, você gostaria de ficar livre deste bem, né? É a mesma coisa que acontece com cerveja vagabunda, com papel higiênico vagabundo. Na medida que a gente tem mais recursos, a gente gostaria de se ver livre daqueles bens. Portanto, são bens inferiores. E nesse caso aqui, o indivíduo considera que o macarrão instantâneo também é um bem inferior. Resposta letra D. Questão 8. Empresas que dependem do cobre como insumo para a produção de equipamentos eletrônicos esperam um expressivo aumento de preço nos próximos trimestres. Tudo mais constante, isso causará na demanda por cobre hoje, resultando em um blá 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 no preço de equilíbrio do cobre já nas próximas semanas. Ora, vamos colocar aqui num diagrama de demanda e oferta. A gente vai colocar aqui preços, quantidades, a curva de oferta e a curva de demanda. Quem que a gente está discutindo nessa questão? A gente está discutindo as empresas que dependem do cobre como insumo, portanto, eles são demandantes de insumo. Tá? Se esse pessoal espera que o cobre vai subir de preço, um expressivo aumento de preço nos próximos trimestres, o que eles fazem? Eles tentam comprar agora e estocar. Com isso, já hoje, a tendência é que a demanda se desloque para a direita, de D0 para D1. Se esse é o caso, o preço de equilíbrio que antes era aqui, ele passa a ser aqui, em cima. Então, o que a gente vê é que a expectativa de elevação do preço faz com que ele já eleve, na medida que as pessoas reagem a essa expectativa, né? Tá, então, é um aumento na demanda hoje, resultando em um aumento no preço do equilíbrio já nas próximas semanas. A resposta é a letra A. Bom, esse vídeo vai completando aqui aproximadamente 14 minutos. Eu acho que dá tempo de fazer mais uma antes de interrompermos. Qual dos impactos abaixo é mais provável de ocorrer se houver um aumento na oferta e uma redução na demanda por aparelhos televisores tradicionais? Ora, vamos registrar aqui rapidamente no diagrama de demanda e oferta. É uma queda na demanda e uma queda na oferta. Vamos ver. Em primeiro lugar, a gente tem aqui a curva de oferta e aqui a gente tem a curva de demanda. Uma retração na demanda é um deslocamento para a esquerda. Uma retração na oferta também é um deslocamento para a esquerda. Perceba que dependendo de qual deslocamento foi maior, o preço pode subir ou cair. Mas o que é certo nesse caso é que ambas mudanças tendem a fazer quantidades ser menores. Portanto, nós estamos com certeza, o impacto mais provável é uma queda na quantidade de equilíbrio, letra B. Bom, agora a gente interrompe e logo a gente retoma com mais um desses vídeos.